Agora me diz, você nunca quis ir pra Fórmula 1? Isso que eu ia falar Pô, também. boa pergunta. Cara, O que aconteceu, brother? eu sou muito grande, né? precisando- Não cabo lá dentro. Esquece. Não foi isso, não. Mas se não bem foi que bem é isso, não. verdade. Mas Tem assim, que ser... é, Você é alto mesmo. sou alto, o perfil não é muito de Fórmula 1. Quanto mede? 182. O perfil não é muito 182, mais fortinho. o cara é alto, bicho. O perfil Agora- não é bem esse. Mas a questão mais de Fórmula 1 é o seguinte. Vamos lá, vôlei de praia e vôlei de quadra, futebol de salão, futebol de campo. Tudo é vôlei, tudo é futebol, mas são diferentes. Fórmula, que é Fórmula Indy, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, tudo que aparece um charutinho, roda pra fora, é diferente dos carros de turismo. Carro com teto, carro que parece carro. Parece que é a mesma coisa, mas não é o mesmo bicho. Então, eu me profissionalizei em carros de turismo, como se eu tivesse me profissionalizado em futsal ou no vôlei de praia. Depois, Tandy, Giovanni, a gente pode falar um monte de nome aqui, Giba, todos eles jogaram vôlei de praia e foram muito bem. Mas o craque era o Emanuel no vôlei de praia. No futsal, todo mundo vai jogar, mas o craque era o Falcão. Então, assim, tem a sua dificuldade, a sua especialidade. Então, eu me especializei em carros de turismo e, por isso, acabei não indo para a Fórmula 1. Então, quando eu saio do kart, eu não consigo patrocínio para andar de Fórmula. Eu tive uma oportunidade para correr de carro de turismo. Naquela época de Fiat Uno. Carro de turismo é Stock Car. Carro de turismo é carro que parece um carro. Carro que tem forma de carro. Que na época era um Fiat Uno, uma categoria nacional. Olha de só. Fiatzinho Uno, só não tinha escada no teto, mandava rápido. Fórmula 1, né? Fórmula 1 chamava na época, que não era Fórmula, porque não era carro de turismo. Mas Eu vou correr de Fiat Uno e começo a ter bons resultados. E a partir dali eu direciono a minha carreira como se fosse pro vôlei de praia ou pro futsal, que não era mirando a Fórmula 1. Então, minha carreira não leva à Fórmula 1. Da Stock Car você vai para onde? Não, vou para lugar nenhum. A Stock Car é o auge do automobilismo na América Latina. É a principal categoria da América Latina, uma das principais do mundo. Então você tem lá vários ex-pilotos de Fórmula 1. Pô, Cacá, mas os ex de Fórmula 1 foram correr lá. Por que você não foi para a Fórmula 1? A mesma coisa. Eles, depois de uma carreira completa, eles podem voltar. Os 2 primeiros anos, se eles não tiverem resultado na Stock Car, ninguém está muito preocupado com isso. É o impacto de estar vindo um cara da Fórmula 1 para cá. E eles levam 2 ou 3 anos para se adaptar e começam a ter excelentes resultados, porque são pilotos maravilhosos. Sim. E todo mundo tem a paciência de esperar esses resultados. Só porque ele já tem uma carreira consolidada. O piloto de Fórmula 1 chega muito jovem. O Gabriel Bortoleto, que é o brasileiro que vai estrear na Fórmula 1 esse ano, tem 20 anos de idade. Vai estrear agora, né? Vai estrear. O garoto? Então, um garoto. Depois de 7 anos sem brasileiro, vai chegar um brasileiro na Fórmula 1. Pô, E ele veio da onde? Desculpa. Ele foi campeão da Fórmula 3 no primeiro Da ano Fórmula dele, depois 3, campeão já da tava Fórmula 2 no primeiro ano dele. Sim. Só Leclerc, Piastri e Hamilton conseguiram fazer isso. Então é um brasileiro que chega muito credenciado à Fórmula 1. 20 o anos. empresário dele é o Fernando Alonso. Então, assim, tá o moleque tudo é certo, fenômeno. né? 20 anos de idade. Então, quando eu conquisto um sucesso nos carros de turismo, já quase com 30 anos de idade, 26, 28, eu já não podia mudar minha carreira para ir para a Fórmula 1. Ninguém ia me aceitar chegar na Fórmula 1 com 30 anos. Então não existe esse caminho. Essa O matemática. contrário existe. Mas esse caminho não existe. Ninguém sai do vôlei de praia para jogar na quadra, mas todo mundo, depois que se aposentava da quadra, ia jogar na Vai praia. jogar, Então, Verdade. ninguém Tem muita sai do campo diferença. vai pro salão, mas muita Mas gente sai do salão vai pro campo. já dirigiu, mais ou menos isso. já dirigiu um carro de Fórmula 1? Você Já dirigiu? deve. Não, nunca. Nem de curiosidade, assim, tu Pois é. sentar? Não deixaram. Se deixar, eu dirijo, mas não... Então, mas por Nunca quê? tive a oportunidade de Porra, dar uma volta bicho. no Fórmula 1. O Barrichello mesmo podia chegar e te levar lá. Mas ele pra não tu. tem um Fórmula 1 na garagem, né? Também. Se ele tivesse, eu pedia. Quem é que Eu tem, acho que eu o Massa tem um Fórmula 1. Será que cara. Porra, Aí o botou Massa, Catu o Massa lá. tem, pô. Falar, meu Porra, maninho. dá Meu uma maninho, volta. esse aí Pô, meu irmão. o Massa vai deixar tu dar uma volta, porra, hein? Eu acho que não funciona dele, não. Tem que botar o motor. Deve ser caro pra dar aquele brinquedo lá, hein? Frederico Caldeira perguntou aí, pergunta se tem alguma diferença entre a de técnica de dirigir Fórmula 1 e Stock Car. Tem diferença de técnica, ainda mais porque a Fórmula 1 tem muita aerodinâmica, né? Então, assim, os carros com aqueles aerofólios grandes e tal, você tem muita pressão pro chão. Então, a velocidade de curva de um Fórmula 1 é muito grande e com muita carga aerodinâmica e muita tecnologia embarcada. O Stock Car, ele tem muita potência, mas ele também tem muito peso. Então, é um carro muito pesado e com pouca aerodinâmica. Então, faz com que a pilotagem dos carros sejam completamente diferentes. E por isso que você tem que se adaptar muito a um carro ou outro. Não é só questão da visibilidade, mas a pilotagem ela é muito diferente. E aí ele já perguntou aqui se tem alguma promessa da Fórmula 1, ele acabou de falar, o Frederico. A gente tem o Gabriel Bortoleto. O Drogovic foi um brasileiro que teve muito sucesso nas categorias de base. Assinou com a Aston Martin e ficou de piloto de teste nos últimos anos, acabou de renovar. Então ele é o piloto reserva do Fernando Alonso e do Stroll.
na Aston Martin. Mas, cara, o Alonso é o Alonso, é um craque. E o Stroll é filho do dono da equipe. Então ele não consegue ali vaga de titular, fica como reserva, faz alguns treinos ou outros. Desde o Massa, 7 anos que a gente não tem um piloto de Fórmula 1. E o Gabriel Bortoleto fez uma carreira de muito sucesso nesses últimos 2 anos. Você ser campeão da Fórmula 3 na primeira temporada e depois da Fórmula 2 na primeira temporada, como eu falei, é para poucos. Isso aí. Né? Falei, só 3, tem um talento aí diferente. Leclerc, né? que tá na Ferrari, Hamilton agora, 7 vezes campeão do mundo, que tá lá na Ferrari, e o Piastri, piloto da McLaren. Então, ele chega na Fórmula 1 com uma credencial muito forte. Porém, ele era piloto da McLaren. A McLaren tem Norris e Piastri, então ele não tinha espaço para correr de McLaren esse ano. A McLaren cede ele para a Audi, que a Audi vai ter uma equipe de Fórmula 1 a partir de 2026. Ela compra a Sauber. Então ele vai começar em 25 na Sauber, que vai virar Audi. Então ele sai da McLaren, que não teria espaço para correr. Mas infelizmente a Sauber é a pior equipe do grid. Então assim, ele é um craque, mas ele vai estar na pior equipe. Então muitos dos resultados dele desse ano não podem muito ser levados em consideração. Porque ele não está com o carro certo. O meio do automobilismo vai saber ver se esse menino é bom. Se ele tem um carro para ser último, mas ele não é último, ele está no meio do pelotão, fala, esse moleque é diferente. Mas, obviamente, ele tem um carro limitado, mas é um primeiro ano dele de Fórmula 1, já com promessa para quando se transformar em Audi e tudo isso, poder dar sequência. Mas ele é muito, muito bom. Caio, eu vou te fazer uma pergunta. E aí a gente tem 2 brasileiros no rastro dele também, tá? Que é o Rafa Câmara e o Kiko Porto. O Kiko Porto mais mirando os Estados Unidos, o Rafa Câmara mais mirando chegar na Fórmula 1, é um piloto, se eu não me engano, ele é de piloto de desenvolvimento da Ferrari agora. Mas estão os 2 bem encaminhados também. São jovens talentos para chegar daqui a alguns anos. Me diz uma coisa, a minha família é Castro Neves. Pô, Elinho, muito fera. O Elinho Castro Neves é... Teu primo? Deve ser primo, eu não conheço ele assim, mas eu sei que ele é primo da gente, ele é primo, porque minha família é o filho de Castro Neves, minha mãe é Leila de Castro Neves, Neiva Cavalcante. Agora, ele é primo. O Elinho era bom, né, cara? Não era bom? Muito bom. Ele bom. Parou. O Elinho tá fazendo algumas corridas, faz algumas corridas, ele não faz um campeonato mais por completo, eu acho, faz algumas corridas. Ele fez a carreira quase dele inteira nos Estados Unidos, né? Ganhou, ganhou as 500 milhas de Indianápolis. 500 milhas. Putz, eu vou falar besteira, são 3 vezes. Ganhou algumas vezes. Mas existe 500 milhas? Existe. Dá um prêmio em dinheiro absurdo. Essa tu não corre não? Porque porque é fórmula, né? Sempre um carrinho parecendo de fórmula. Com as rodinhas pra fora e lá é oval, né? É um circuito americano e tal. Mas é diferente. Mas ele é um cara de extremamente sucesso nos Estados Unidos, talvez mais famoso lá do que pro lado de cá. Mas o Elinho tá entre nossos principais pilotos. Tanto ele quanto o Tony Kanaan e o Christian Fittipaldi e tal. Pilotos que fizeram mais a carreira nos Estados Unidos do que no lado da Europa. Mas mais na Fórmula Indy do que na Fórmula 1. Mas foram pilotos excepcionais também. O Christian Fittipaldi, por que ele saiu da Fórmula 1? Ele estava na Fórmula 1. Ele fez a Fórmula 1, saiu da Fórmula 1. Ele foi pra Fórmula Indy, fez muito bons anos na Fórmula Indy. Depois chegou a fazer corridas longas durante um tempo. Não teve negócio que ele foi expulso da Fórmula não sei o quê, porque ele falou não sei o quê. Não, isso foi o Nelsinho Piquet. Foi o Nelsinho Piquet. Isso foi o Nelsinho Piquet. Ele tava bem, esse menino Nelsinho Piquet, aí ele falou um negócio lá que, Ele tava meio na confusão ali do Alonso, lá na batida do muro, eles meio que armaram ali uma... Não ele não teve nada a ver com isso, mas a própria equipe acaba armando um acidente ali para favorecer o Alonso. E ele acabou compactuando com isso, ele acabou batendo meio que de propósito. Ele assume, né? Então, ele bate meio que de propósito, causa um safety car, pro Alonso acaba ganhando a corrida. E ele era um piloto, cara, jovem. Eu entendo a posição dele. Alguns pilotos ali, às vezes criticam, mas eu consigo entender a posição dele. Não vou dizer que eu faria a mesma coisa, mas também é muito difícil dizer que eu não faria. Porque você recebe uma ordem da equipe para fazer algo, você está vislumbrando um contrato a longo prazo, você é garoto, quer agradar teu patrão, assim, cara, é minha oportunidade na Fórmula 1, daqui a pouco sou eu o protagonista, você acaba fazendo. Não deveria ter feito, mas acaba fazendo. E mesmo assim a equipe depois acaba tirando ele da Fórmula 1. E com isso ele... o pai, o Nelson Piquet, depois fica anos bravo, através do Reginaldo Leme, dá a declaração e expõe essa armação que aconteceu, dizendo que a própria mundo da Fórmula 1 sabia disso e tal. E acaba que ele não foi oficialmente banido ou expulso nem nada, mas ele acaba perdendo o espaço dele na Fórmula 1. Hoje está na Stock Car com a gente. Um cara que eu gosto muito. Né, cara? Bom piloto, bom menino. Uma pena de ter saído. Tem uma relação ótima com ele. Toda, né, bicho? Que ele estava ali no caminho do pai, né, bicho? Uma relação ótima com ele. Eu não vou dizer que ele é meu amigaço, que a gente se manda parabéns nem nada, mas a gente fala frequentemente. Um cara muito, muito, muito bacana. O que foi? Queria fazer uma pergunta.